Fala comigo, tropa. Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 3 de abril de 2025, a nossa quinta-feira. Bom, tropa, quintou amanhã e ontem várias zebras, né? A gente teve o Bayer Leverkusen perdendo a semifinal para um time da terceira divisão. Caraca, Real Madrid perdeu o jogo, né? Jogo maluco. Aí acabou fazendo gol no finalzinho da prorrogação e garantiu a classificação, mas perdeu em casa para a Real Sociedad. Teve uma outra zebra, o AZ empatou com o Vice Lanterna, tomou a virada em casa. Enfim, quarta para amanhã. 4 horas da tarde, Chelsea e Tottenham fazem um clássico aqui de Londres, né? Vou falar, hein? Isso aqui, do que os caras do Chelsea odeiam o Tottenham não é brincadeira, e vice-versa também. Mas, pô, uma vez eu tava em Londres, aí eu tava no hotel, aí o cara falou, tu vai ver jogo de quem? Um moleque lá que trabalhava no hotel. Eu falei, pô, vou ver o jogo do Chelsea e do Arsenal, né? Ah, ufa, ainda bem que não vai ver jogo do Tottenham. Eu falei, o quê? Uma tosse pra quê? Ele, não sendo Tottenham tá bom. Aí, toda vez que começa o jogo do Chelsea, eu já falei isso, né? Mas todo jogo pode ser Chelsea, um time, sei lá, da quinta divisão. Aí fica, panana, we hate Tottenham. Tipo, nós odiamos o Tottenham. Aí, Chelsea, todo jogo, irmão. Os caras os caras frisam que odeiam o Tottenham, então esse aqui é um jogo que vale muito pro Chelsea, não só pela tabela que vale, mas por toda essa rivalidade aí, esse carinho que o torcedor tem com o adversário, para não dizer o contrário. O Tottenham tá na quarta posição, Forest ganhou, Forest, pô, não vai dar. Forest vai para Champions, tá? Liverpool, Arsenal e Tottenham Nottingham estão na Champions. Chelsea City que joga hoje, Newcastle, Brighton, brigam aí por essa outra vaga, né? Se não virar um G5. Do outro lado tem o Tottenham, que luta na parte baixa da tabela, uma grande animação do Tottenham aí, de repente, é ser campeão de uma Europa League. Aqui vai ser mais pelo prazer de ganhar do rival mesmo, ou pelo menos atrapalhar, né? Não deixar chegar na Champions. Dito isso, vamos lá. Eu gosto da vitória do Chelsea, vitória simples, 1,60, muito mais time, joga em casa. Aqui poucas ideias, mas também o cenário de gols é sempre interessante para esse clássico, pelo fato das duas equipes também serem equipes marcadas por gols. Um cenário aqui, deixa eu ver, 1,5 tá pagando nada, né? Teria que ser um 2,5. Ah, eu gosto. Eu arriscaria um 2,5. Cris, não quero o resultado. Eu arriscaria 2,5. Mas particularmente, eu gosto dessa vitória do Chelsea, tá? Eu gosto dessa vitória 1,60. Eu tenho outro jogo na Europa, antes da gente ir para as competições sul-americanas, que é o jogo do Sporting contra o Rio Ave. Aqui a gente está falando de semifinal, o jogo de ida. Aqui é jogo para o Sporting ganhar, tá? Jogo para o Sporting fazer o resultado já nessa primeira partida e jogar uma segunda partida fora de casa mais tranquilo. Então fecho com a vitória do Sporting, fecho com o gol do Gyökeres, né, que acontece também praticamente todo jogo, nem que seja um pênalti, qualquer coisa. E para mim são os dois cenários, não vou entrar em gols porque é um jogo de ida, mas a tendência total é do Sporting vencer e o Gyökeres sendo titular, o homem cravando mais uma vez. Vamos agora falar de competições sul-americanas. Vamos falar de quê? Vamos começar com Na verdade, não tem jogo brasileiro na Sul-Americana, né? Vamos só falar de Libertadores. 7 horas da noite, Bahia Internacional, clássico brasileiro. Vou falar para vocês com todo respeito ao Bahia, mas para mim o valor está no Internacional. Muito bom time, fez uma grande partida contra o Flamengo. E o Bahia deu mole, né? Empatou com o Corinthians. O Everton Ribeiro foi expulso ali, acabou atrapalhando o jogo. Empatou com reserva do Corinthians. Resultado ruim pro Bahia, né? Cara, pra mim é dupla chance Inter, 1,60. Gosto dessa odd, acho errado. Acho que é muito, muito possível do Internacional conseguir pelo menos um empate, tá? Jogando lá na Fonte Nova. E eu também gostaria de gols, cara. Acho que são duas equipes que jogam pra frente, duas equipes aqui que marcam bastante gols. O Bahia vem marcando gol nos últimos 10 jogos, marcou gols em 9. O Internacional marcou gols em todos os 10 jogos, os últimos 10 jogos, em todos os jogos da temporada o Internacional marcou gols. Esse 1,5 também chega legal, né? Se você não acredita no Internacional ou você é torcedor do Bahia, eu entraria aqui nesse 1,5, eu gosto. Mas para resultado, não dá. Internacional não tem como pagar 3. Não nesse jogo. 7 horas da noite também eu tenho um Sporting Cristal contra o Palmeiras. Jogo Palmeiras ganhar. Muito mais time do que o Sporting Cristal do Peru, né? Nossa, não dá. É jogo pro Palmeiras ganhar. Quem quiser que o empate anula e tranquilo, né? Vai pegar uma cotação em torno de 1,22.
uma duplinha aqui, ou então completar meu bilhete. Palmeiras dificilmente perde, né? Normalmente faz grandes campanhas aí na Libertadores, principalmente na fase de grupos, e fechado aí com o Palmeiras para ganhar o jogo, tá? Mas se você quiser um pouco mais tranquilo, esse empate anula chega também. E para a gente fechar, Deportivo Táchira da Venezuela contra o Flamengo. Aqui é a vitória do Flamengo. Eu entraria até no -1 pro Flamengo, tá? Porque aí o Flamengo precisa ganhar por 2 gols de diferença, mas se ganhar por 1, devolve. Então seria o handicap asiático -1, tá bom? Eu gosto também, o Flamengo tem tudo para ganhar esse jogo bem. Eu sei que, o Flamengo ele depende de um bom centroavante, né? Se o Bruno Henrique não jogar, o Pedro ainda tá fora, aquele outro centroavante do Flamengo, todo respeito, moleque bom, mas precisa de um pouco mais, eu acho, para ser titular do Flamengo, né? Por exemplo, contra o Internacional, teve 2 bolas do jogo ali que era para ele ter matado, ele não matou, né? Jogo para ganhar. Então, assim, mas o Deportivo Táchira é muito ruim, vai proporcionar muitas oportunidades para esse bom time do Flamengo. O Flamengo tem tudo para ganhar. Aqui é jogo que tu já considera 3 pontos na tabela, tá? Pode até não ganhar. Mas quando o Flamengo pega ali o adversário do grupo, aqui é jogo para tu ganhar em casa e fora de casa. Então, fechado também com a vitória do Flamengo. Valeu? Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos aí de amanhã. Não são tantos jogos, mas são jogos interessantes. Eu tenho um clássico na Inglaterra, eu tenho um Sporting aí jogando a semifinal. Eu tenho um clássico brasileiro. Clássico assim, né? Eu tenho um jogo brasileiro na Libertadores, que não é comum. Tem o Palmeiras, aí sempre fazendo grandes campanhas. E o Flamengo também, ultimamente, sempre fazendo grandes campanhas. Acredito na vitória dos dois. Fechou? Então é isso. Nos vemos amanhã. Tamo junto, muita fé. Para cima. Bom, tropa, para amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, vitória do Flamengo sobre o Deportivo Táchira. E para fechar, Palmeiras empate anula contra o Sporting Cristal. Essa é a nossa duplinha do total de 1,66 de odds. Sempre bom para dobrar o nosso investimento próximo disso. E tamo junto, muita fé. Pra cima.